Bom, vamos lá. Vamos aí então para gestão de projetos, onde que nós temos a partir do nosso encontro 9, né? Deixa eu só ver aqui o materialzinho. Vamos abrir esse conteúdo aqui também. Só abrindo aqui o restante do material e ia tocar. A Natália. Opa, não marquei o slide aqui. Aí fica difícil, hein? Daí, pessoal, deixa eu só ajustar aqui o material. E a gente dá início aqui. Aí. Acho que é aqui, ó.
conforme nós comentamos na aula passada, vamos aí para a revisão, né? Uma revisão aí, a princípio, direcionada, no sentido de entendermos aí o que é fundamental aí para a nossa avaliação, né? Uma vez que as provas, teoricamente, já estão aí prontas, tem já para vocês no dia 20, certo? Dia 20, agora, segunda-feira. É esse horário, provavelmente a partir desse horário, a prova vai estar disponível para vocês. Foi solicitado para a gente colocar aqui, ó, na última unidade, da unidade 2. Então, aqui, ó, seção 2.4, provavelmente vai estar aí, vocês vão encontrar só não sei aonde, gente, ainda, tá? Aqui, eu acho que é na pré-aula, acredito, mas vai ser fácil de localizar. Vai aparecer aí avaliação bimestral, letras garrafais aí, para vocês executarem a prova, tá? Muito parecido com o que você já conhece aqui, ó, das atividades que tem no AVA, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para admitir aqui, pronto. Né? Então, são questões aí objetivas, com alternativas aí para escolha. Objetivas aí para vocês escolherem. Detalhe, isso é importante. Você respondeu a primeira questão, foi para a próxima. É igual o AVA aqui, vai funcionar a prova, tá? Caso a internet ou tenha algum problema de conexão, ou até mesmo você feche aqui, ou quer fazer depois a prova, você pode voltar, alterar a tua opção aqui e avançar. Então, quando que vai encerrar? Professor, Pode falar. só um minuto. As questões das provas no online, ele é do AVA, né? Isso, aqui no AVA, ó, tá? Vai aparecer, Ok. vai aparecer aqui na unidade 2, ó, seção 4, tá? Beleza. Só para afirmar, só. E Tá então bom, valeu. vai aparecer aí as questões. Então, você pode avançar, recuar. O importante é o seguinte, ó. Uma vez que você... Oi, pode falar. Isso aí a prova vai ser desse mesmo jeito, né, que o senhor está explicando, né? Isso. E ele vai ser vai ser segunda-feira que vem já? Segunda-feira. A partir de segunda-feira. A princípio são as provas, tá? Então eu vou estar online aqui durante o período nosso aqui de aula. Caso vocês queiram entrar aqui, enfim, eu acho que é importante, vocês vão ter que acessar, se eu não me engano, isso daqui, acho que é a aula aqui, né, a princípio. E aí, qualquer dúvida, eu vou estar por aqui. Tá? Então, ó, professor. É obrigatório acessar aqui o time e fazer o negócio ao mesmo tempo, talvez. Eu não sei se vai ser obrigatório esse acesso, mas de qualquer forma eu vou estar aqui, porque vamos falar assim, a chamada, né, de alguma forma a gente consegue ver pela própria prova realizada, né? Então, só que eu vou estar aqui online, isso que é importante vocês saberem, tá? Então, tem alguma coisa na prova, alguma questão aí, a gente pode tentar ajudar aí a resolver, tá? Então, voltando aqui, ó. Você escolheu todas as 10, são 10 alternativas, clicou em finalizar, só tem uma tentativa, diferente do AVA, né, que tem 3 aqui nas questões. Uma vez que você enviou, ó, aparece a mensagem aí de confirmação. Então, você não vai poder mais alterar. Tá? Então, a hora que você clica aqui em enviar tudo,
você está, teoricamente, finalizando a prova. Acredito que as notas não vão aparecer de imediato, não sei em todas as disciplinas, mas na minha, a princípio, não, para que a gente tenha a aula de vista de prova, na outra semana, né? Então, vocês não vão ter de cara essas respostas aqui, ó. Vão ficar aí na expectativa. E uma vez feito, né, finalizado, não tem como aí mais você voltar. Então, um exemplo. Se a prova fosse hoje, estaria disponível a partir das 19 horas, né? E vocês têm até as 19 horas do dia seguinte para fazer a prova, ou seja, 24 horas disponível aí a prova. Não sei se a prova, a princípio, vai ficar aí realmente 24 horas online ou não, né? No sentido de exatamente 24 horas. Então, pode ser que fique disponível a partir das 19 horas de amanhã, se a prova fosse hoje. Estou querendo dizer que, às vezes, a gente não vai conseguir controlar aqui, sistematicamente falando. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou gerar um relatório. Aqui no AVA a gente consegue gerar um relatório. Não sei se vai aparecer aqui, ó. Não vai aparecer agora aqui. Tá, mas de qualquer forma, no AVA dá para gerar um relatório em Excel ali, eu consigo saber qual foi o último horário acessado. A partir daquele horário, que seria às 19 horas do dia seguinte, eu vou eliminar, né, os acessos. Então, fiquem atentos aí para não fazer a prova depois de 24 horas, né? Então, é um prazo razoável aí para vocês elaborarem. Diga aí. Alessio. Oi, pode falar. Boa noite, Alessandro. Desculpa, eu não entendi de onde que vai estar a prova. Não entendi, não. Eu não peguei a parte, que eu entrei faz uns 10 minutinhos aí. Antes de 10 minutinhos. Você tem como me mostrar de novo onde que vai ficar? Dá para mostrar. Dá para mostrar, sim. É só falar, eu vou anotar. Depois eu vejo. Se você quiser mostrar, pode mostrar, por gentileza. Vamos lá. Então, vai estar aqui, ó, na unidade 2, na última sessão, tá? Sessão 4. Então, quando você clicar aqui na sessão 4, que é o último da unidade 2, embora o conteúdo da prova seja somente as 2 unidades, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho já da unidade 3. Vamos seguir a aula, tá? Mas, a hora que der tempo aqui, a gente segue a aula. Porém, a prova vai estar aparecendo provavelmente aqui na pré-aula da unidade 2.4. Então, vai estar lá, avaliação bimestral do dia tal. No caso de vocês, dia 20. Maravilha. Aí, clicou lá na prova, vai aparecer esses questionários aqui para você acessar. É uma tentativa apenas, tá? Então, não dá para fazer de novo. Dá para você interromper, voltar quantas vezes você quiser, como eu falei aqui. No período de 24 horas, né? No período de 24 horas. Maravilha. Entendi. Perfeito? Pode seguir de onde você parou aí para não perder o foco, pessoal. É isso aí. O Tá. eu não estou conseguindo... Se alguém conseguir falar com o Rafael Dutra, eu não estou conseguindo admiti-lo aqui, ó. Tá dando erro. Não, lá, tá dando erro. Eu também tentei admitir e tá dando erro, Alessio. O que será que é, hein? Muitas vezes eu também dou uma força aí, porque eu tenho acesso para admitir aqui. Oh, você é o cara, hein, ô Fábio? Nem sabia disso. Precisa ver se consegue mandar uma mensagem para ele, talvez, sei lá, entrar e sair de novo. Ó, vamos tentar o Jadson. O Jadson, eu clico e tá lá saindo. Vamos ver aqui. Bom, mas vamos seguir. Então, eu estava reforçando para vocês aonde vai estar a prova, aqui na unidade 2.4, em todas as disciplinas, tá? Então, a orientação é que a gente coloque na última sessão. Tem algumas disciplinas que vai até o 3 só, então vai estar lá no 3.
e vai estar em forma de questionários. A princípio, todos aí devem estar com 10 questões optativas, e vocês têm, de novo, um prazo aí de 24 horas para fazer, tá? Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Mais 2. Deu certo a Bianca aí, ó. Só que tem 2 Bianca Braga aqui. Bom, então, a princípio, vocês vão recebendo aí, creio eu, que mais orientações ao longo da semana, mas é isso que eu gostaria de passar para vocês. Ok? Então, voltando aqui, nós vamos falar hoje de mapeamento de riscos. Por quê? Não sei. Não, brincadeira. Por quê? Porque é a sequência, né? A gente não pode só ficar ali, entre aspas, um dia parado aí, né? Então, nós temos ainda que seguir aqui, ó, mapeamento de riscos e por aí vai, tá? Para dar continuidade na sequência do encontro. Então, hoje é o encontro 9, né? Então, nós vamos falar um pouco desse cara e, como eu falei, uma revisão também, né? Então, vou começar pela revisão, ou melhor, pelo começo. E aí, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem, Rafael? Tudo bom? Tava me procurando, não tava conseguindo entrar. Então, cara, eu tava admitindo você e pum, caí. Aí eu falei, dá um toque para ele desligar lá e ligar de novo, que eu acho que vai. Eu fiz isso, agora funcionou. Obrigado, hein? Valeu, imagina. Eu que agradeço. Tá, então vamos lá para a nossa revisão. Essa revisão, ela tem já direcionamento para algumas questões, como vocês sabem. Essa primeira prova, sou eu quem elaboro a prova, né? Então, vai estar aí mais direcionada, vocês vão ter um caminho, né, meio que correto, vamos falar assim, do conteúdo para a prova, dentro da unidade 1 e 2. Perfeito? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. E, né, não deixa de ser uma revisão também do conteúdo, ou seja, é uma revisão apontando quais são, dentro do que nós temos aqui, ó, da unidade 1 e 2, os principais apontamentos que nós vimos aí nesse período, tá? Então, observando na sequência, eu vou falar, tudo que eu falar aqui, eu vou direcionando, então é uma sequência do que tem nas sessões, tá? Então, eu não vou falar nada sobre requisitos antes de falar do papel do gerente. Se é que eu vou falar alguma coisa que vocês devam anotar aí para a prova, tá? Então, vamos lá. Em algum momento eu vou voltar, eu vou pedir para vocês irem anotando. Então, a hora que a gente terminar aqui essa revisão, eu dou continuidade lá em riscos, né? Na sequência da disciplina. Nós vamos ficar até às 8h25, portanto, 1 hora. Depois, vamos para o projeto integrado. Podemos continuar falando ainda de gestão de projetos, mas vamos usar a área, o espaço que é destinado aqui para a nossa agenda. Aí, num momento ou outro, a gente comenta um pouco mais rápido, se tiver necessidade, do projeto integrado. Mas vamos lá. Então, anotem aí, comecem a anotar. Então, vejam que é importante nós entendermos alguns conceitos, como, por exemplo, qual é, pelo PMBOK, né, aí a definição para projeto. Isso vocês vão encontrar no livro didático. Tudo que eu falar aqui, vocês vão encontrar também no livro didático, tá? Então, eu não pus, entre aspas, algo complementar aí de algum outro conteúdo, tá? Então, facilita um pouco para vocês localizarem. Então, anote aí. Definição do que é projeto, baseado, né, no PMBOK. Pode falar um pouco devagar, profe? Professor, licença por atrapalhar a tua aula, mas você pode aceitar o Lucas, por favor?
Porque tá tentando entrar e não tá conseguindo. Não apareceu ainda o nome dele aqui, mas é legal você sinalizar, tá? Vamos ver se aparece aqui. Bota a chinela no pé, Luiz. Bota. Sei por quê? Cadê? Rapaz, dá para eu ir mais devagar sim, Bruno. Mas, de qualquer forma, vai estar gravado aqui a nossa aula, tá? Dá para você depois, com calma, pausar, avançar, tá? Isso vale para todos aí. A ideia é que a gente consiga... vocês podem interromper, não é isso? Pode interromper a qualquer momento. Mas eu vou tentar, sim, ser um pouco mais pausado, tá? Só estou esperando ver se aparece o Lucas aqui, mas... ainda nada. Ele dá um sinal aqui na tela, então eu consigo identificar. Mas vamos voltar, então, para as anotações, tá? Que eu quero que vocês façam aí. Ou seja, qual a definição de projeto? É um conjunto de processos temporários? É um conjunto de estratégias? Ou seja, o que a gente pode entender por meio do PMBOK, que é o livro aí de referência para a nossa disciplina. Deixa eu só... Peraí. O livro de referência. Então, para que a gente perceba aí qual é a definição para projeto. Porque, afinal de contas, é o que nós estamos aí estudando, né? Então, por exemplo, é um esforço temporário, né? Ou seja, formado por um grupo de atividades coordenadas, ou seja, peraí que entrou cortando aqui, cara. Atividades coordenadas controladas com data, início e término, ou seja, a gente começa a enxergar o que a gente viu um pouquinho nos exemplos que eu passei de cronograma, de estrutura analítica, olha aí como tem a ver. Para quê? Para criar um produto ou um serviço ou um resultado exclusivo, tá? Então, vocês vão localizar aí essa definição de projeto via PMBOK lá na unidade 1, dá uma fuçada ali que vocês vão encontrar fácil. Ainda assim, veja como é importante entender também a questão do ciclo, de uma definição aqui, ó, de um ciclo de vida no projeto, ou seja, peraí, os responsáveis por um projeto. Então, nós temos lá, quem é o sponsor, né? Que aí são pessoas que, de alguma forma, se consideram afetadas pelo projeto, positiva ou negativamente. Então, anotem aí, o sponsor. Esse cara aí é uma pessoa que ele tem um interesse, mas ele pode ser afetado de alguma forma negativa ou positivamente. Então, é o sponsor, né? Acho que não, né? Então, nós temos que dar uma... os stakeholders, não é isso? Stakeholders, na verdade, é que são os interessados aí, tanto de uma forma ou afetado por um projeto. Volto a falar, um exemplo de uma instalação de uma indústria, né? Numa determinada região, onde você pode ter aí os stakeholders dizendo para você que você está fora, que você está dentro de um padrão, não está, e eles podem sinalizar que eles vão ser aí afetados. Então, isso é importante. Ô, professor. Falar. O senhor vai compartilhar a tela para mostrar para a gente o que o senhor está lendo? Veja só. A questão não é essa só de compartilhar, é porque eu estou direcionando alguns tópicos que eu provavelmente deva colocar isso num arquivo específico para vocês, tá? Eu vou postar aí na pós-aula desse encontro, que é o 3.1, esse material aí sinalizando só os tópicos, tá? O que eu estou, entre aspas, fazendo aqui é indo direto em algumas questões. Então, a princípio,
não vai ter muita necessidade. É só vocês anotarem aí, tá? Isso que é importante. Tudo bem. Valeu. Além disso, né, aí sim, né? Então, a pessoa que financia um projeto, né, então aí a gente vai ter alguém responsável pelo financiamento de um projeto. Aí a gente está falando do sponsor, né? Da pessoa que é responsável para a questão de financiamento, né? Do projeto. Então, entender essa diferença entre esses dois caras é importante, tá? Alessio, Sim. está aparecendo para você aprovar o Henrique Negreiros? Não, apareceu o Bruno Alves. Ele falou que já está aguardando já faz uns 5 minutos e está solicitando que você aprove. Já que você está em contato, pede para ele fazer que nem o Bruno fez lá, desligar, ou sei lá, sair da tela e entrar de novo, porque Tá. O Lucas apareceu aqui, então conforme vai aparecendo eu vou liberando. Aparece uma mensagem, por favor. Bom, ainda assim, né? Continuando, então a partir aí dessa definição dos stakeholders e do sponsor, né? Nós temos também aí a opção que o ciclo de vida é a série de fases para onde um projeto, né, tem o seu início e término, ok? Então, ainda assim, é uma frase aí para que vocês prestem atenção, mas que provavelmente não vai ter muita dificuldade para vocês relacionarem. Então, percebam que o que eu estou sinalizando aqui está de acordo com a sequência de que quem está procurando no A já vai localizando aí. Se não, anota, depois você tem aí um parâmetro para seguir os teus estudos para a prova, né? Ainda assim, percebam que o PMBOK é sempre uma referência, e eu gostaria aí que vocês também trouxessem, né, quais são os conceitos sobre o gerente de projetos. Então, entendemos o projeto, quem são os responsáveis, maiores responsáveis, e agora quem cuida do projeto, vamos falar assim, né? Então, quem é a pessoa, né, ou o gerente de projetos nesse caso. Então, o gerente de projetos, aí ele pode ser uma pessoa alocada pela organização. Qual o papel dele, né? Então, eu coloquei aí para vocês algumas opções. Entre elas, aí é uma pessoa que tem alocação na organização, executora, para liderar uma equipe, certo? O gerente do projeto precisa liderar uma equipe aí. Então, isso é fato. E também tem aí as responsabilidades de um gerente funcional ou de operações. Então, é uma pessoa que tem aí um parâmetro também, aí, ou não, né? Então, precisamos analisar isso daí. De qualquer forma, geralmente o gerente funcional se concentra na supervisão, tá? Então, esse é um fator importante. E também ele é responsável pela eficiência das operações. Então, quem é o gerente de projetos aí, segundo o PMBOK? Então, esses 3 primeiros conceitos aí, ou esses conceitos que eu falei, vão direcionando, norteando vocês aí para dentro do conceito principal importante dessas primeiras etapas aí do AVA, né? Quais são os primeiros conceitos que a gente pode ir observando. Tá, então, o próximo aí, importante, vamos lá, é referente à aplicação do conhecimento, das habilidades e das ferramentas técnicas nas atividades do projeto, com a intenção de atender os requisitos desses projetos. Então, a aplicação do conhecimento, habilidade e ferramentas técnicas, né, ela corresponde a quem, né? A que tipo de situação? É um planejamento? É uma iniciação, uma execução, um monitoramento ou gerenciamento? Então, quando a gente
pensa em aplicar o conhecimento com habilidades e ferramentas técnicas num projeto, o que a gente está falando? Está falando de gerenciamento. Então, como é que eu vou administrar isso? Então, essa é uma opção também que vocês vão localizar e identificar fácil, que o gerenciamento ele parte desse princípio, né? Eu preciso aplicar conhecimentos, habilidades e com base também em ferramentas e técnicas de atividades, né? Para que eu atenda todos os requisitos de um projeto, né? Olha lá, o Henrique apareceu agora. Está admitindo ele aqui, está aprovado. Perfeito? Então, aplicação de conhecimento e habilidades. Então, entra nesse... Opa! Apareceu de novo. Ele não está conseguindo. Pede para ele entrar e sair de novo, Samantha, por favor. Está dando o mesmo... Eu também fiz a mesma coisa, professor. Você está de moto aí, Também... Bruno? Ah, não, desculpa, é que eu tô... Não, eu vi, mas você conseguiu entrar, né? Isso que é importante. Tá, então, avançando aqui, né? Nós ainda vamos falar um pouquinho também sobre a questão da segurança. Vou ver só aqui. Aqui, ó. Então, segundo a ITG, ou seja, IT Governance Institute, que é a definição para governança de TI, né? E, então, é aí uma estrutura de processos e relações. É isso? Então, temos aí, segundo o IT, para definição de governança de TI. Ok? Uma estrutura de processos e relações com a finalidade de controlar e dar direção a uma organização. Então, é estruturar os processos na governança de TI com os relacionamentos necessários para controlar o quê? O direcionamento da empresa. Para onde ela vai direcionar? Para o objetivo, lógico, e avaliando o quê? Os riscos e ter um retorno dos investimentos. Então, percebam aí qual é a definição para governança de TI. Ok? Então, a gente fala em governança, a gente já imagina essa definiçãozinha pelo próprio IT Governance Institute, ou ITGI, né? Que assinala aí como definição de governança essa descrição que eu acabei de falar aí. Bom, ainda assim, vamos ver aqui. Próxima situação é a tecnologia da informação atende aos requisitos, não é? Deixa eu só ver aqui onde que está aqui. Que aqui eu estou trabalhando essa questão, né, com algumas opções, tá? Então eu vou precisar dar uma trabalhada aqui, ó. Ah, tá, perfeito. Então, vamos lá. Segundo Fernandes e Abreu, de 2008, então isso daí é uma situação que você já pesquisando já vai encontrar. Aí, quais são aí para a tecnologia da informação, aí atender quais tipos de requisito, né? Então, nós temos aí a garantia do alinhamento da tecnologia da informação ao negócio. Isso é fato, né? Então, requisitos para a tecnologia de informação, alinhar a tecnologia ao negócio da empresa. Então, aí, ok. O que mais nós temos? Nós temos aí
a garantia da continuidade do negócio contra interrupções e falhas. Então, olha aí a importância da tecnologia da informação, né? Segundo Fernandes e Abreu, né? A tecnologia precisa dar a garantia do negócio, tendo interrupções ou não, e falhas, né? Aí no sistema. Então, mais uma questão aí para ser assinalada, né? E também a garantia do alinhamento da tecnologia com as normas e resoluções. Então, esses pontos que eu comentei é quando nós estamos nos referindo à tecnologia da informação para esses requisitos perante um projeto, né? Um sistema, né? Então, importante aí deixar claro também essas opções. Vamos lá, o que mais? Se não tiver quantos que pode afirmar a questão divididos em... Bom, outro ponto importante que a gente precisa ressaltar, que é quanto aos conceitos de requisitos. Eles estão divididos em quais situações, né? Então, podemos entender aqui, ó, que a definição do conceito de requisitos está dividido aí em funcionais, né? É isso? Funcionais e não funcionais. Certo? Onde os funcionais, que é um requisito quanto aos conceitos dele mesmo, né? São as funções do sistema e a necessidade do cliente. Então, requisitos funcionais. Os não funcionais são que se preocupam com as características qualitativas que o projeto deve possuir. Então, uma coisa é eu saber identificar quais as necessidades de um cliente e atender às funções, né, que o sistema ou o projeto precisa ter. Então, são funcionais. Os não funcionais, né, não de que não funcionam, né, mas sim de que tem características qualitativas que o projeto tem que possuir. Então, isso também é importante ressaltar quanto ao conceito de requisito e na sua divisão, na sua concepção, requisitos funcionais e não funcionais. Então, esse é um ponto aí importante para vocês anotarem. Vamos ver, o Heitor aqui também entrou agora. Vamos ver aqui. Aqui. Então, também é importante que os softwares de gestão de projetos, que a gente viu, acho que numa aula recente agora. Então, vamos lá. Softwares de gestão de projetos auxiliam quem? Os gerentes, né? De projetos e desenvolvedores na organização das tarefas, para que eles possam alocar recursos e prever tempo de desenvolvimento de um pacote de trabalho. Então, entre os tipos disponíveis estão colaborativo, softwares, integrado e pessoal. Eu vou repetir, tá? Deixa eu só aprovar a Letícia aqui. De novo. Softwares de gestão de projetos. Qualquer um. Eles vão auxiliar o gerente de projetos, certo? Para quê? Para que eles consigam, igual a questão lá, o ponto que eu falei, o gerenciamento do próprio projeto e os desenvolvedores para organizar suas tarefas, ok? Alocar recursos e prever o quê? O tempo de desenvolvimento de um pacote de trabalho. Então, entre os tipos disponíveis, nós temos aí o colaborativo, nós falamos isso na aula, se não me engano, na aula passada, integrado
e também o pessoal. A diferença entre os três aí, ou melhor dizendo, o destaque entre os três que nós falamos aí. O Ian acabou de chegar. Ok, vamos seguindo aqui. Agora nós vamos para... como nós não temos aí... eu não coloquei, tá? Eu não vou colocar nenhuma dissertativa, né? Então, é importante que essas anotações que estão falando, que eu estou falando, é bem nessa linha. Estou citando mais ou menos uma linha de pergunta e na maneira como você pode entender aí a resposta, ou o significado, ao mesmo tempo fazendo aí, como não deixar de ser, uma revisãozinha até aqui, para a gente poder prosseguir. Bom, outra coisa importante é o seguinte, quando a gente fala aí, deixa eu colocar aqui, ó. Opa! Muito bom. Sobre software de gestão de projetos, também pode ser instalados aí como servidores web ou computação na nuvem, cloud computer. Então, para descrever os softwares que são disponibilizados, né, aí como é que a gente pode entender? São pessoal, rede monitorado, local colaborativo distribuídos, local rede sistemas distribuídos, pessoal colaborativo, amador profissional, semiprofissional. Então, percebam que é meio que associativa com a questão ou ao ponto anterior. Então, é uma linha de raciocínio para a gente entender que esses softwares podem estar online, né? E para isso, né, quais são os softwares, qual é a maneira que possa ser descrita a maneira de eu disponibilizar essa gestão de projetos instalando na nuvem ou na web. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Rapidinho. Gestão de projeto de software. Eu só quero tirar uma dúvida aqui, porque essa seção 2.4... Ah, tá aqui, ó. Ah, não é aqui, caramba, peraí. Peraí que eu só vou localizar aqui, ver se eu não fiz alguma coisa errada, porque já aproveito para tirar essa dúvida aqui. Aqui, ó. Gestão de projeto de software. Vou dar uma olhada nessa questão aqui. Então, isso. Então, a gestão de projetos pode ser instalados em dispositivos em servidores web ou computação na nuvem. Perfeito. Observando essa situação, nós temos aí que pode ser aí descrito software que são disponibilizados pessoal, colaborativo e integrado, né? Então, como eu falei, associado aí à questão anterior. Então, isso é importante aí a gente poder também situar. Deixa eu só achar mais uma aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Alternativa D. Aí, nós vamos falar aí também sobre o software de gestão de projetos integrados, né? Não é projeto integrado nosso, mas referente a esse software de gestão de projetos integrados, eles permitem tá certo. Então, ok, deixa eu voltar aqui para o AVA. Eles permitem o seguinte, né?
desenvolver, ou os desenvolvedores utilizem uma interface para a elaboração do documento, né? Quando a gente pensa aí na gestão de projetos integrados, o desenvolvedor, voltado para o desenvolvedor, ele tem a possibilidade de utilizar aí arquivos na web da empresa, somente os gerentes de projetos editam documentos, ou então aí os desenvolvedores que elaboram, né, ou utilizam uma interface para elaborar documento, né, os documentos aí referentes ao projeto. Então, isso talvez acho que tem algumas, se a gente não dá uma lida aí, precisa aí só ficar atento, né, que softwares de gestão integrada, os desenvolvedores editam os documentos na mesma interface, o espaço e compartilhamento. Então, os envolvidos no projeto têm acesso à interface do desenvolvimento. Ou seja, aí, então, precisamos saber que são questões voltadas exclusivamente para os desenvolvedores, tá? No sentido de utilizar interfaces, né, com alguns acessos, tá? Então, a princípio, são essas sinalizações que eu queria trazer aí para vocês, referente ao parâmetro, né? Sinalizando para vocês quais são os tópicos mais importantes dessa primeira prova, uma vez que a primeira sou eu quem elaboro, a segunda prova, aí, a princípio, né? A princípio, ela vem já pronta, né, toda elaborada com base na unidade 3 e 4. Ok. Trabalhar a organização para vocês estudarem, tá tranquilo? Hein, Samanta? Professor, no dia da prova vão ser 10 questões? Isso. 10 questões. Valendo 100 pontos Não, cada um. Alessio, o conteúdo também está bem tranquilo, assim. Por nossa parte do GTINF do quinto semestre, a gente já teve praticamente a mesma matéria, né? Então, Sim. o conteúdo acaba sendo igual. Tá. Até o momento, ninguém falou nada, não surgiu nenhuma dúvida. Ficou bem explicado. Legal. Para vocês é meio que... A matéria é parecida mesmo com a do primeiro semestre. Você tem algumas características próprias, né? Mas, enfim, de qualquer forma, entendam uma outra... Por que insistir um pouco, né? Se a gente analisar o contexto, por que tem algumas coisas parecidas? Porque trata uma questão de formação de vocês para estarem alinhados com projetos, independente da área. Isso você pode adotar aí para qualquer tipo de projeto que você venha trabalhar. Como eu citei alguns exemplos aí, uma festa, um evento, enfim. Então, são maneiras práticas, bem elaboradas, que você pode pensar. Então, quando você vai fazer um projeto integrado, já é um processo de colocar em prática, né? Então, é por isso que é importante, por mais que seja, entre aspas, um pouco parecido, nós temos algumas especificidades aí distintas, né? É lógico que eu preciso saber o que é um projeto, como eu falei, quem é o gerente do projeto, quais são as ferramentas, a característica da ferramenta, como a gente acabou vendo aqui, que faz parte da unidade 1 e 2 do nosso livro. Então, entendo que se ninguém quiser comentar nada, a gente encerra aqui, entre aspas, a revisão, tá? Fica gravado aí, até para vocês poderem, quem precisar ou quiser assistir depois, referente a esses apontamentos. Aí, um direcionamento para que vocês situem aí quais são os principais pontos que podem ser validados por uma questão de prova, né? Então, são esses conceitos que eu gostaria de ter, que eu anotei, que eu trouxe para vocês aí. Posso fazer um resumo desses tópicos, sim, de alguma forma,
mas vou ser sincero, tem aí um vídeo e tudo mais e tal, mas de qualquer forma eu posso sinalizar, não tem problema. Não era a minha ideia, tá, de fazer isso. Mas de qualquer forma a gente pode facilitar até um pouco mais aí, porque já que... O vídeo Pode fica falar, salvo Fábio. lá no... O vídeo fica salvo aonde? Na aula do AVA? Eu vou mostrar uma opção aqui, ó, para você, ou para vocês, na verdade. Opa! Aqui, ó. Tá, e quando você vai lá na disciplina, cadê ela aqui, ó? Vamos lá. Isso é uma pergunta importante, tá? Que eu não sei quem, deixa eu ver se foi a Samantha, não, alguém que me deu uma dica aí muito importante. Gestão de projetos. Aqui, ó. Vamos entrar na aula passada, por exemplo, que foi o encontro 8, tá? Contando aqui, ó, encontro 4, 5, encontro 5, 6, 7 e 8, ok? Então, acessando esse encontro, além do link para a aula, né, tem o link do vídeo, ó, que foi dia 6, certo? Então, se eu clicar aqui, vai aparecer um link. O que eu fiz foi tirar, vou clicar no link aqui, ó, ele não vai abrir uma nova aba, tá? Mas eu acho que não vai precisar mais acessar aqui, ó, com a tua conta, tá? Eu tirei essa opção, vou só dar uma confirmada, mas eu estou tentando tirar de todas aí, porque fica gravado aí. E aí pode ser que tenha, mas o link está aqui, tá? Fica sempre aí. Então, dessa aula de hoje vai estar aqui, ó, 3.1, tá? No 3.1, como já apareceu o link aqui que eu tenho que postar, então na pós-aula vai aparecer o link para você assistir essa videoaula aí, né? Só para não misturar muito, porque eu não queria colocar aqui, ó, mesmo que seja uma revisão, porque eu vou continuar a disciplina aqui, vou continuar o conteúdo. Nós temos mais 25 minutos aí e mais a aula do projeto, então não quero misturar aqui. Perfeito? Bom, então, observando aqui a continuidade, então, vamos continuar o conteúdo da disciplina, tá? Que nós temos aí, ó, mapeamento de riscos, tá? Dentro do nosso livro. Eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo ir para a página ideal aqui. Deixa eu dar um ESC aqui, ó, já vou direto pro... material aqui interessante, bem abrangente. Depois eu eu vou disponibilizar. Esse conteúdo é bem legal, ele tem aqui, de alguma maneira, uma outra apresentação diferenciada para o requisito, ou a estrutura analítica, desculpa, onde vocês podem visualizar aí, no próprio escopo, né, para quem ainda não fez, dá uma ideia num projeto que é uma casa. Então, você tem fases aqui, ó, de desenvolvimento e subfases, ou seja, são as atividades, né, as entregas, né, que serão executadas. Aqui não está numerado, né, aqui é bem um exemplo mais simbólico aí, do que aí precisaria ter a numeração. Então, desenho é 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Construção 2, 2.1, 2.2, 3.1, 2, 3 e 4. Então, tem a sua organização, está estruturado analiticamente, né? Então, é uma vantagem aí também. Lógico que ainda assim, eu não entrei no mérito de relatórios ou formulários, tá? Para se entender um pouco mais. Documentar essas partes aí. Era um estudo de caso, e aí nós vamos para, finalmente, entrar um pouquinho só no conceito do gerenciamento do tempo. Conforme vocês estão vendo, tem até a página do PMBOK, que só que é o 2004, tá? Mas tudo bem, não muda muita coisa. E também aí algumas partes importantes do tempo, que é o cronograma, etc., né?
Então, percebam, com base no que eu apresentei agora aqui, a definição da casa, o projeto, tem o desenho, aí tem definição do arquiteto, quanto tempo demora, né? Ele só começa depois de quem, né? Do número 3. Então, por aí vai. E aí você tem, automaticamente, algum sistema gera aqui para você ter uma espécie de cronograma, né, nesse visual aqui, ó. Então, essa é uma ideia que eu trouxe para vocês terem aí do que nós falamos, aproveitando o ensejo, né, para o projeto integrado. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia que essa construção dessa casa, desse projeto, não está aqui em nenhum momento falando de riscos, né? Que é o nosso assunto aí. É riscos, né? Acho que é riscos, né? E ainda assim, você tem, olha aí, o gerenciamento, que foi um assunto que eu vou abordar lá para vocês, né? Que faz parte do gerente de projetos, acompanhar, gerenciar o que está acontecendo, ó. Então, o próprio software pode te dar esse direcionamento, tá? Bom, inclusive controle de produção individual e por aí vai. Referente ao gerenciamento de prazo. Agora sim, né, de riscos, que aí a gente entra nessa primeira abordagem e depois nós damos uma relida aí no conteúdo do livro, tá? Mas já vão anotando que é para a próxima prova, isso daqui não sou eu quem vou elaborar, mas muito provavelmente o conceito de risco, gerenciamento de risco, vocês vão precisar ter esse direcionamento aí, né, na definição, sempre aí com base no PMBOK, né? Então, inclui processos que tratam a realização de identificação, análise, respostas e monitoramento. De quem? Do controle e planejamento do gerenciamento a um projeto. Então, a maioria desses processos é atualizada durante o projeto. Então, não é uma coisa estática, né? Quando a gente fala de riscos, pode acontecer. Então, identificar os riscos aí determina que podem ter aí alguma ponta, né, para afetar um projeto e documentação de suas características. Imagina você que está desenvolvendo teu projeto, aí já desenvolveu, né, e isso realmente você vai pôr em prática, né? Então, identificar os riscos antes deles acontecerem é importante, mas, como nós vimos aqui, ó, é atualizada durante o projeto. Por quê? Não sei. Não, por quê? Porque é o momento que você está executando o projeto. Então, pô, não pensei naquilo. Agora que vai aparecendo, identificando os riscos, né? Conforme você vai evoluindo. E isso é uma prática. A gente chama também, por que não, de mediunidade. Não, não é mediunidade, não. É de maturidade, né? Então, você vai criando um pouco de maturidade para esse tópico aqui, ó, dos riscos. Eu já sei que esse segmento, para esse projeto, segmento que eu quero dizer, indústria farmacêutica, ou automobilística, ou seja, um supermercado, ele tem geralmente esse grau, esse comportamento de risco. Então, você já tem uma maturidade nesse projeto. Se você não tem, muito provavelmente é comum aparecer durante o projeto a identificação dos riscos, que pode ser uma análise qualitativa, né? Por que não? Onde você vai fazer o quê? Uma classificação. Nós vamos ver um quadro, acho que tem aqui. Você vai priorizando os riscos, né? No sentido de projeto. Ou seja, colocando como é que se diz? De frente, né? Confrontando com uma possível ação que você vai predeterminar, identificando o risco. Tá? Então, a análise qualitativa. Agora, já quantitativa, ele vai trazer, logicamente, o número sobre os efeitos identificados aí sobre o teu projeto. Bom, vamos lá. Esse planejamento de respostas a risco
ela é aí o principal fator. Então, não adianta você identificar o risco, né? A gente precisa, logicamente, dar respostas para esse tipo de risco. E nós temos também aí o monitoramento, que faz com que os riscos identificados, né, tenha aí uma avaliação de eficácia durante o ciclo de vida do projeto, ou seja, realmente ele pode ter aí alguns fatores externos ou não, tá? Mas quais são as premissas? Então, premissas, o pessoal do quinto talvez lembre disso, são os fatores que levam aí para fins de um planejamento, são considerados como verdadeiros, reais ou certos, sem prova ou demonstração, mas são fatores reais. Então, as premissas afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da elaboração progressiva, ou seja, frequentemente as equipes de projeto identificam, documentam, validam as premissas durante todo o processo de planejamento e envolve um grau de risco. Então, quando a gente vê premissas relacionadas a gerenciamento de riscos, de certa forma, ela pode ser uma parte boa, né? Porque eu estou realmente acompanhando o desenvolvimento das premissas, realmente aconteceu, realmente não aconteceu. Isso vale para a construção de uma casa, como para o desenvolvimento de um software. E a restrição é o estado, né? No caso de estar restrito a uma determinada ação ou uma inatividade. Então, uma restrição, que é uma limitação interna ou externa ao projeto, vai afetar o desempenho ou do projeto ou do processo. Então, uma restrição. Então, são diferentes aí classificações de premissas e restrição. Restrição, então, é um sentido de estar restrito ao que possa acontecer num evento de risco. E o próprio risco, que é uma condição incerta, que pode provocar um efeito positivo ou negativo. Importante isso, hein? Então, olha só. Vamos ver aqui. Não é para ser rápido, tá? Mas vamos imaginar uma situação de um evento, né? Chover no dia do evento. Só que estou falando de atismo. É uma premissa ou um risco? Pode falar aí. O que vocês acham? É risco. Levanta a mão quem acha que é risco. Eu. É risco para você. Eu acho. Isso. Então vamos lá. Muito bem, é um risco. Somente fornecedores cadastrados podem participar da licitação. Você acredita que pode aparecer alguém que não seja? Então isso é um risco ou é uma premissa? Não é uma premissa, hein, de domingo, é premissa. Premissa. Restrição. Desculpa, eu não vi, eu esqueci de falar. Mas tem a restrição. Então, é uma restrição. Então, eu não posso aceitar. Está restrito. Tá? Então, desculpa aí que eu esqueci de pôr aqui a setinha azul. Todo o material necessário terá sido adquirido antes do término do projeto. Isso pode ser caracterizado como risco, uma restrição ou uma premissa. O que vocês acham? Premissa. Então vamos lá. Premissa. Muito bom. Não é? Ocorrer greve dos funcionários da alfândega durante a importação do equipamento. Você imagina só. Né? Você tem um projeto, etc. Ele vai... um sistema, por exemplo, que vai trabalhar essa negociação por um aplicativo, quer que seja, e a entrega desse material que a empresa pode importar pode estar correndo ou sendo afetada por a greve de funcionários. Isso é um risco, uma restrição ou uma premissa? Risco. É um risco. É um risco para o projeto, né?
Vai afetar negativamente. Mais duas só, rapidinho aqui. Existir a disponibilidade de agenda dos gerentes para a validação dos produtos. Existir a disponibilidade de agenda dos gerentes para a validação dos produtos. Aí não tem muito o que falar, né? Um risco. Restrição. Premissa. Alguém falou premissa aí. Porque não fica restrito, né, a princípio, e não é um risco para o projeto, a princípio, a gente pode retomar esses conceitos. Aí a última, somente candidatos inscritos até o dia 10 poderão realizar a prova. Uma restrição. Restrição. Aí, Restrição. muito bem. Restrição. Então, se a gente precisar aqui, ó, vamos lá. Premissas são fatores para fins de planejamento, são verdadeiros, reais e certos, sem prova ou demonstração. Ela afeta todo o aspecto do planejamento e faz parte da elaboração progressiva. Frequentemente, as equipes identificam e validam as premissas durante a execução do projeto. Ela envolve um grau de risco, tá? Então, por isso que às vezes confunde. Normal. Restrição. Então, logicamente, a qualidade, o sentido de estar restrita a uma determinada ação. Então, uma restrição, ela interna ou externa, ela vai afetar o desempenho do projeto ou de um processo. Já o risco é uma condição incerta, uma greve. Se ocorrer, vai ter pode ser um impacto negativo ou positivo, porque pode ser que uma greve pode favorecer um tipo de produto, como nós estamos vendo agora, né? Nós tivemos um risco que algumas empresas, lógico, né, gente, eu não vou generalizar aqui, mas, por exemplo, quem trabalha com entregas, ou que tem aí web, que possa vender e entregar, teoricamente, né, foi positivo, porque aumentou a demanda. Então, vocês podem observar que o valor do frete agora está um pouco mais elevado, porque a procura é muito alta, né? Deveria ser o contrário, né? Mas, enfim, aí é outra prática. De qualquer forma, vamos ter um efeito positivo para quem? Para esse segmento, né? Especificamente, ok? Então, por isso que nós temos esse quadro aí, ó. Tá? Para a questão de chover, então é imprevisto, né? E também greve de funcionários, então é um risco. Já as premissas, aí todo o material tem que chegar aí dentro do término, e também a disponibilidade de uma agenda. Já a restrição, somente, quer dizer, o próprio linguajar aqui já, né, restringe, né, e também somente candidatos, ok? Então, isso a gente vai entendendo o grau, né, de classificação desses caras aí, que são importantes. Então, olha só, para reforçar. Então, o ponto de partida para você ter um raciocínio é que um líder deve assumir como verdade uma premissa. Tá? Inflação de 4% ao ano, dólar a 1,70, são exemplos, né? Isenção, então você tem aí alguns pontos de partida para montar um raciocínio e elaborar isso como parte verdadeira, né? Já a restrição são cláusulas e condições que vão restringir, limitar uma condição imposta internamente ou externamente ao projeto, que aí faz com que isso fique limitado. Nós vimos lá. E aí tem, por exemplo, a duração de 2 meses no projeto, 2 equipamentos disponíveis para a equipe, enfim, são algumas coisas voltadas para isso, né, para esse tipo de situação de risco. Risco negativo, risco positivo. Então, negativo vai, logicamente, a partir do ponto de ameaça. Deixa eu só dar uma olhada no horário aqui. Mas vamos dar uma não, ainda está dentro. E o positivo trata como uma oportunidade. Acabei de dar um exemplo. Tá? Então, tem outros exemplos aqui, ó, que mexe um pouco mais com incentivos fiscais, com alterações políticas, né? Até mesmo por interesse de algumas empresas na implantação de um projeto, né? Então, pô, de repente você tem um projeto e você nem esperava que tinha um monte de pessoas envolvidas,
vão se beneficiar e que vão colaborar com o andamento do teu projeto. Então, esse é um risco positivo, né? Mais oferta de mão de obra, crescimento de receitas, enfim, por aí vai. Liderança no próprio setor, né? Bom, aí começa a questão prática, tá? Eu acho que talvez tenha no AVA, se eu não me engano, esse quadro que a gente vai ver aí, para documentar isso, né? Se a gente vê aqui, ó, documentar, né? Essa questão de gerenciamento, identificando aí a questão qualitativa, né? Não estou falando de números, né? Estou falando de qualitativo. Riscos, probabilidade ou impacto. Prefeitura não aprovar o projeto. A probabilidade é baixa, porém o impacto é alto. Preço do material subir. A probabilidade é média, mas o impacto também é alto. Desemprego ou falecimento do proprietário. No caso, eu vou desenvolver ou trabalhar um projeto, tenho o sponsor, né? Que é a pessoa que vai financiar o projeto. Probabilidade aparentemente baixa, mas o impacto é completamente alto. Clima chuvoso para um tipo de projeto, né? A probabilidade é média, o impacto pode ser médio, dependendo do tipo de projeto, tá? Plano de respostas aos riscos. Aí eu trato o plano de respostas. Olha lá, se o preço, se não, né? Mas o preço do material subir, né? A gente viu aqui anteriormente que é um impacto alto. Como é que eu vou tratar isso? Comprar material com antecedência para garantir preços baixos. Qual que é a estratégia, né? Então, eu tenho aí algumas opções, né? Você pode mudar essa nomenclatura, tá? Não precisa seguir aí o que está definido. Você pode, enfim, tratar a estratégia, né? Dentro de você, de uma linguajar um pouco mais diferenciada aí, onde você consiga trabalhar. Então, aqui está o plano de resposta, então vamos mitigar, né? Vamos aí tratar isso com um pouco mais de tranquilidade, não é uma estratégia tranquila, não é uma estratégia diferente aqui, mas vamos lá. Clima chuvoso, vamos voltar aqui. Médio, a probabilidade, impacto médio. Iniciar a obra conforme o cronograma. Qual que é a estratégia? No caso, é aceitar essa condição de plano de resposta. Mitigar é eu ter um pouco mais de tranquilidade, né? Eu ser mais ateno, né? Ser mais tranquilo para efetuar esse plano de resposta. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Não sei. Não, por quê? Porque a probabilidade ela é média também, né? Mas eu posso adotar esse critério, porque eu vou investir pesado aqui, né? Apesar de ser um risco. Desemprego ou falecimento do próprio ou do proprietário. Plano de resposta: fazer um seguro que garanta a continuidade da obra. Então, a estratégia é fazer aí a transferência, né? Transferir, né? Pode ser aceitar, né? Vamos fazer sim, faz parte do nosso plano de resposta. Então, a transferência significa que o que eu tenho que fazer? Transferir, né, com o plano de seguro, aí, o caso aconteça, vai ser transferido para outra pessoa. Então, essa estratégia aqui ocorrendo, então, por isso que eu falei, o linguajar da estratégia é um pouco mais amplo, tá? Mas aqui foi adotado para essas questões, tá? Não se atentem a essas palavras aqui da estratégia, a princípio, tá? Prefeitura não aprovar, então, elaborar um projeto seguindo as normas que a própria prefeitura exige, né? E contratar um despachante. No caso, pode ser um contador, um advogado, dependendo da situação. A estratégia, vamos evitar fazer isso. Por mais que, voltando aqui, o impacto, a probabilidade seja baixa, né? Então, eu posso evitar isso. Então, você adota uma estratégia
conforme o projeto. Então, aqui é só um exemplo, tá, gente? Não se atente a isso. Assim, então, evitar o quê? Evitar esse plano de resposta. Então, eu não vou contratar. Então, eu vou tentar trabalhar dentro do quê? Por quê? A probabilidade, mais uma vez, ainda assim, para o meu projeto, é baixa. Porque eu estou seguindo a norma, né, e tudo mais. Então, é isso que é um gerenciamento de risco. Então, com base na identificação da análise qualitativa, né, eu faço aqui a minha resposta, o plano de resposta. Tá? Então, como exemplo, fica a dica aí desse nosso amigo aí. Acho que aqui dá uma finalizada, ele traz o estudo de caso nesse material. Mas a gente tem um material aí do ABA também. Então, quem é responsável pelo gerenciamento de riscos? O que vocês me dizem? O gerente, professor? Líder do projeto. Líder do projeto. O gerente de qualidade, né, se a gente parar para analisar, ele pode até participar, tá? Isso, eu não vou dizer que é o gerente de qualidade, mas tem uma equipe de projeto que eles dependem um pouco, porque às vezes ele precisa, como é que se diz, se reunir com alguns departamentos, dependendo do tipo de projeto, mas é comum sempre o líder do projeto tomar a frente, tá? Então, para riscos. Os riscos são identificados durante qual fase do ciclo de vida do gerenciamento de projeto? Essa tá fácil. Planejamento. Todas as fases. Lembra que eu falei lá, ó? Então, durante o projeto, você pode ir identificando, né? Faz parte do planejamento, da execução, da iniciação, todas as fases. Olha que legal. Acho que tem só mais uma aí. Uma ocorrência que pode afetar o projeto positivo ou negativamente é uma definição comum de... Tá fácil. Risco? Risco. Isso. Risco. Uma estratégia de resposta ao risco de ter o carro roubado poderia ser ter 2 carros, não ter, fazer seguro contra incêndio ou fazer um seguro contra roubo. Tá fácil demais, né? Vou nem perguntar aqui. Mas é uma estratégia de resposta ao risco, né? Simples assim. É isso. Tá? Então, a gente finaliza aqui. Então, essa pequena introdução, a gente dá um break aqui na nossa... deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, um quadrinho que vai das 19 às 20h25, que é o horário da disciplina. E nós temos aí que acessar, eu tenho que entrar aqui, enfim, nós temos que estar agendado, né, 1h aí para o projeto. Então, nós encerramos aqui, continuamos esse assunto na aula do projeto e em algum momento a gente volta a falar um pouquinho do projeto, combinado? Vocês querem dar 5 minutinhos de intervalo? Sim, profe. Pode ser.